Olá, amigos, bem-vindo a mais um programa Débora Histórica. Hoje é dia 23 de março de 2019, estamos aqui no estúdio Companhia Casa da Sogra, tá? Para falar sobre a comemoração dos dias e a nossa história. Hoje a história acho que é um pouquinho longa, né? Tá? Hoje é o Dia Mundial da Meteorologia, criada pela ONU em 1950, a fim de conscientizar a sociedade sobre a importância das nuvens para o tempo, o clima e a água, né? Tá? Hoje a nossa história é sobre a rua 25 de Março. Continuando a história dos principais logradouros da cidade de São Paulo, nós vamos contar a história desta rua que fica localizada na região central de São Paulo e é o maior centro de compras da América Latina por ser um dos mais movimentados centros de compra varejista e atacadista da cidade, né? Acho que ninguém conhece, né, 25 de março. Só vai lá na 25, né? Vou lá na Van Sank. Ninguém sabe onde é, né? Ganhou este nome em homenagem ao dia em que foi redigida a primeira Constituição brasileira em 1824, outorgada pelo imperador D. Pedro I e batizada pelo deputado Malaquias Rogério em 1865. Localizada na região central de São Paulo, sua origem está ligada a importantes processos de colonização e urbanização da capital paulistana, sendo uma importante região para a história da cidade devido às suas atividades comerciais e sociais. Às vezes eu fico lembrando, né, que vejo as fotos, tudo que eu vou publicar, aí eu fico lembrando assim, nossa, como devia ser gostoso, né, andar nas ruas de São Paulo, se bem que muitas eram cheias de barros, e nos rios, né, que nós vamos falar aqui, os rios eram limpos, tá? A história da rua também é marcada pela forte presença de imigrantes, especialmente sírios, libaneses e chineses. Seu comércio movimenta bilhões de reais por ano nos mais de 4.800 estabelecimentos da região. Mesmo com os fenômenos contemporâneos de esvaziamento de certos centros tradicionais e espalhamento das áreas dedicadas ao comércio, a Rua 25 de Março passou por mudanças e adaptações e mantém sua importância social, cultural e econômica pela cidade de São Paulo e pelo Brasil, até hoje, tá? Nos dias atuais, registro de 2011, o comércio local é conhecido pelo alto volume de barracas de camelôs que disputam espaço com as lojas comerciais, shoppings e galerias. Quem disputa, as turmas que disputam também lá são os trombadinhas, né? Que é muito perigoso ir até lá. Aliás, nós vamos falar isso daqui a pouco também sobre a falta de... sobre o policiamento, se bem que lá, toda vez que eu vou, que é difícil eu ir, né, eu não gosto de muvuca, mas sempre tem policiamento lá, né? Esses estabelecimentos ofertam os mais diversos produtos, tanto nacionais quanto importados. Embora a região seja de extrema importância econômica, social e cultural para a sociedade, casos de irregularidades de mercadoria, baixa segurança pública e outros crimes também fazem parte da história da Rua 25 de Março, que foi o que eu acabei de falar. E realmente, gente, tem lá, o pessoal fica lá com catálogos, né, de réplicas, né? Ah, tem réplica ali, réplica aqui. E produtos roubados também, né? Cargas roubadas, tá? Eu não compro carga. Se eu souber que a carga é roubada, eu já não compro. Porque aí incentiva as pessoas a... Se você compra produtos roubados, você incentiva as pessoas a roubarem, né? Os primeiros comerciantes documentados a chegar na região para desenvolver atividades comerciais foram os árabes que trabalhavam primeiramente como mulheres ambulantes vendendo também verduras. Esses imigrantes importavam principalmente tecidos e por muito tempo foram os principais comerciantes da região. O preço mais baixo do que os outros centros comerciais da cidade de São Paulo se deve a enchentes que aconteciam nos primeiros anos de vida da rua, quando o rio Tamanduateí, né, que ficava próximo à ladeira Porto Geral,
ainda não havia sido canalizado e leva este nome do antigo ponto que ficava lá. Então devia ser uma delícia, né? Você nadar lá no rio Tamanduateí, né? Porque ainda era limpinho, não era naquela época, você lembra? Não. Claro que não, você não tinha nascido. Já tudo poluído. Nem tinha, na verdade, o rio lá, né? Já tinha sido canalizado. Todos os afluentes de rio que você tinha ali na região central de São Paulo já foi tudo canalizado. Já, o Anhangabaú, tudo, né? Que era um dos principais. A relação da rua de 25 de março com a história da cidade de São Paulo vem desde os seus primeiros anos. O rio Tamanduateí era uma das principais entradas de mercadoria na região. As cargas importadas saíam do Porto de Santos e chegavam ao Porto Geral, Ladeira Porto Geral. Né? Esse último se encontrava próximo ao pátio do colégio, os dois vizinhos da rua 25 de março. Antes de ser nomeado de fato 25 de março, em 1865, por isso que você não lembra do rio Tamanduateí quando era limpinho, né? Acho que foi por isso, não sei. O trecho, antes de ser nomeado, o trecho às margens do rio Tamanduateí foi chamado de Rua das Sete Voltas devido às curvas sinuosas do rio. As frequentes enchentes que aconteciam no rio foram um dos principais motivos que resultaram a sua retificação. Esse processo começou no ano de 1848 e foi concluído em 2 momentos, sendo o segundo entre os anos de 1896 e 1914. Nem meu pai tinha nascido ainda, hein? A partir dos anos 1930, ele já tinha nascido e minha mãe estava para nascer. A rua 25 de março é conhecida como Rua dos Turcos, devido à grande presença de sírios, libaneses e árabes. Antigamente qualquer um era turco, né? Podia ser qualquer coisa, era árabe, mas era turco, né? Esse grupo populacional sofreu perseguições durante essa época por não trabalharem nas produções agrícolas do país, atividade comumente exercida por imigrantes que chegavam ao Brasil e sim nas regiões comerciais. No fim da década de 1930, os imigrantes sírio-libaneses já possuíam mais da metade dos estabelecimentos comerciais de varejo e atacado na cidade de São Paulo, sendo mais conhecidos pelo trabalho com a indústria têxtil. O plano de avenidas e grandes obras grandes obras viárias executadas pela prefeitura auxiliaram na dispersão de prédios residenciais para outras regiões de São Paulo e contribuíram para o caráter terciário de rua e também para a sua verticalização. Só uma explicação que eu quero dizer, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem como é que é planejado um rio. Ah, vamos lá, a prefeitura vai canalizar aquele rio assim. Gente, não é assim, vai lá e canaliza. É feito tudo um plano diretor, tá? Com medição, né? É um trabalho muito grande que é feito, tá? Para asfaltar a rua, para canalizar tudo. Então chama-se o plano diretor da cidade, tá ok? Em 1960, um complexo próximo a 25 de março já contava com aproximadamente 3,7 milhões de habitantes. No período entre os anos de 1950 e 1960, o Brasil recebeu um fluxo significativo de imigrantes chineses, principalmente na cidade de São Paulo, que a gente chama de Xing Ling, né? Ocupando nos dias atuais galerias e shoppings, porque tem o shopping 25 só tem chinês lá, né? Vamos comprar uns produtos lá, Xing Ling, é isso, até carro Xing Ling tem. E shoppings nessa região influenciando bastante a venda de produtos importados. Os conhecidos como Made in China ajudaram a criar parte da fama da Rua 25 de Março em ofertar produtos com preços mais baixos. Lá naquele viaduto lá que tem de Santa Efigênia, né, na Rua Santa Efigênia, também tem um monte de Xing Ling lá, não tem?
Um monte de produtos Xing Ling, tá? Então tem a Rua 25 de Março tem muito mais história, tá? Quem quiser saber, procure, tá bom? Então, dia 24, amanhã é domingo, tá? Desejo um bom domingo para vocês. E no encerramento, olha, quando se fala de céu, do infinito, do cosmo em geral, de coisas assim, natureza ligadas ao universo, eu sempre indico uma música do meu amor, Jean-Michel Jarre, que em meu sentimento tem tudo a ver com este tema, tá? Então essa música é de 1986 e ela é dedicada à tripulação do Challenger, né? Aquele ônibus espacial que explodiu. Então vamos 20 segundos por aí para também não dar problema. Essa música é maravilhosa e a gente acessa o linkzinho do YouTube, tá bom? Vale muito a pena ouvir. Eu já passei algumas vezes essa música, né? Tá? Quando eu estava na rádio, inclusive também, tá bom? Então um beijinho para vocês, até segunda-feira. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Café Bistrô Tereza Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia.